Queridos, bom dia! Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é o dia da nossa última aula do ano de 2020. Nossa, é uma aula assim, eu não gosto muito porque eu não gosto de despedidas. Eu fico logo emocionada com os olhinhos brilhando aqui, não é? Mas é o nosso último dia de aula. É dia para tristeza? Não, não é dia para tristeza. Meus amados, é um dia para uma imensa alegria. Por quê, professora? Porque a senhora vai ficar longe da gente? Não, meus amores. Vocês perceberam que vocês irão agora para uma outra etapa da vida escolar de vocês? Vocês estão no terceiro ano e vocês irão para o quarto ano. É uma evolução, certo? O ano está encerrando, o ano letivo, mas isso quer dizer que você vai avançar, que você agora vai para o quarto ano. E quando você menos esperar, num estalar de dedos, num piscar de olhos, você já vai estar lá no terceiro ano do ensino médio. Meus amores, a vida é desse jeito. A dinâmica da vida é dessa forma, é rápida, as coisas mudam. Lembram do mês de março, quando tudo começou, aquela situação muito difícil, complicada, todo mundo correndo para um lado para o outro, ninguém sabia que doença é essa, de onde veio, fica em casa, põe a máscara, usa álcool em gel, não pode abraçar, não pode beijar, não pode tocar, não pode ir para a escola. E era aquele mundo de incerteza, aquele oceano de dúvidas. E de repente estamos aqui, encerrando um ano letivo. Temos muito que agradecer a esse Deus maravilhoso, a esse Deus incrível, que está sempre ao nosso lado, porque foi Ele que esteve sempre ao nosso lado quando não queria levantar, acordar para a aula, e aí a mãe vinha. Deus ia lá, olha, vai lá, acorda ele para ele acordar, para assistir a aula, para ela acordar, para assistir a aula. Deus estava sempre nos incentivando por meio das outras pessoas que ele usa como instrumento para chegar até nós, entendeu? Então a vida foi difícil, tivemos medo, receio, ainda precisamos ficar em casa, certo? Mas estamos aqui, chegando ao final de mais um ano letivo, gente, com aulas virtuais. Gente, eu aprendi tanto sobre aula virtual, sabe? Eu estava comentando isso com os outros alunos das outras turmas, como eu tenho aprendido com vocês sobre toda essa tecnologia e o quanto isso tem me ajudado de fato, certo? Então nós temos muito a agradecer. Tem um lado ruim, tem um lado triste, porque muitas pessoas perderam suas vidas. Uma única vida que se perde é uma humanidade inteira que se perdeu. Imagine milhares de vidas que se perderam, não é? Mas nós temos que pedir a Deus que seja o consolo e que seja o conforto de todos aqueles que perderam seus familiares, não é? E temos também que agradecer pela vida que temos, por nossa família, não é? Não ter sido atingida por essa doença, e se tiver sido, por ter superado a doença sem sequelas. Então, nós temos muita coisa a agradecer a Deus, certo? E nós aprendemos muito, aprendemos demais aqui dentro dessas salas virtuais. Porque nós estamos sempre aprendendo, meus amados. Nós aprendemos com tudo que está à nossa volta, aprendemos com as pessoas, aprendemos dentro da sala de aula. Então, esse ano, ele foi um ano de muito aprendizado, certo? Então, por isso, nós temos que agradecer muito a esse Deus maravilhoso, que tem aí ajudado, nos dado força, energia, nos dado ousadia para nós enfrentarmos esse dia a dia, essa vida, não é, que está aí todo dia mudando, todo dia uma notícia diferente, ora são notícias animadoras, ora são notícias não tão animadoras, mas a vida vai acontecendo e nós vamos acontecendo junto com ela. Então nós precisamos agradecer. Amados,
Como vocês sabem, nós estamos falando de Jesus e como ele pregava para as pessoas. Lembra que Jesus, ele pregava a palavra de Deus, mas na imensa sabedoria dele, ele sabia que não poderia pregar para pessoas simples, com palavras difíceis, com uma linguagem que aquelas pessoas, que aquela população não conseguisse entender. Então, o que foi que ele, na infinita sabedoria do Senhor, ele pensou? Bem, como eu estou falando com pessoas que moram no campo, eu irei falar de coisas que tratam do campo. Plantação, criação de animais, pastores que cuidam dos animais, certo? Tudo relacionado a arar um campo, a semear. Por quê? Porque ele estava falando com pessoas que moram no campo. Então, para que eles entendessem, era melhor que ele falasse de coisas que faziam parte do dia a dia deles. E aí ficava muito mais fácil para eles aprenderem. E quando ele estava em um outro local, que é exatamente do que trata a nossa história, ele vai para uma vila de pescadores, para uma cidadezinha no litoral. E aí ele percebe, bem, aqui eu não posso falar de ovelhas, aqui eu não posso falar de campo, aqui eu não posso falar de plantação. Então eu posso falar de pescadores, eu posso falar de tempestades em alto mar, eu posso falar de barcos em alto mar, na tempestade. E aí ele resolve, não é, explicar para aquelas pessoas para quem ele estava pregando, não é? E ele pregava por meio de parábolas, que eu já expliquei para vocês que parábolas são histórias, não é? E essas histórias, ela tem uma moral, ela tem um ensinamento. Então ele pregava por meio de parábolas. E essa parábola que nós trabalhamos, na qual ele fala dessa casa que é construída na rocha e da casa que é construída na areia, na verdade, ele está querendo nos dizer, se você, Jusileide, quer construir a tua vida de maneira absoluta e viver por você, lutar, se você não tem a intenção de ouvir a minha palavra e de colocá-la em prática, se você quer apenas ouvir a minha palavra e não pensa em colocá-la em prática, você vai estar construindo a tua vida inteira sobre a areia. Qualquer dificuldade que vier, qualquer problema que acontecer, já está desmoronando, já está chorando, já está se desesperando. Por quê? Porque você não construiu a tua vida sobre a palavra de Deus. E detalhe, o que é que Jesus nos diz? Ele diz o seguinte, olha, não basta só ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser ouvida e precisa ser colocada em prática. Não adianta só, nossa, que palavras lindas. Ouvir e ficar emocionada e chorar e aí depois esquecer e não colocar em prática, aí você está construindo a sua casa sobre a areia. Vem um vento forte, uma tempestade, uma chuva violenta e ela desaba. Certo? Por quê? Porque ela está ali, foi construída em cima de um solo frágil, de um solo muito sensível. Qualquer coisinha, pá, ela desaba. Agora, como ele mesmo nos ensinou, não é verdade? Ele diz, se a tua casa for edificada sobre a rocha, pode vir a tempestade que vier, as ondas que vierem, os ventos que vierem, as chuvas que vierem, a tua casa não será derrubada, porque ela foi edificada sobre uma superfície, não é? Sobre um local extremamente seguro, resistente, vai resistir a toda a ação do tempo, a ação da chuva, dos ventos, vai resistir a tudo. Por quê? Porque você está dizendo que ela não vai cair? Não, porque você a construiu sobre a rocha. Para a nossa vida enquanto cristãos, Jesus, ele estava nos ensinando se você ouve a palavra de Deus e coloca a palavra de Deus em prática, você está edificando, construindo a tua vida em torno da palavra de Deus. Então pode vir o problema que vier, a situação que vier, a tribulação que vier, nada vai te abalar, você não vai ficar... Olha só, dando um exemplo, lá no início da pandemia, teve muita gente que se desesperou, mas teve pessoas que não se desesperaram.
E aí você perguntava para elas, por que é que você não tem medo? Porque eu tenho um Deus maravilhoso e esse Deus cuida de mim. Ele me protege, ele tem cuidado de mim, ele tem me protegido, ele tem me amado. Eu faço a minha parte, ele faz a dele. Porque na própria palavra de Deus diz, faça por ti que eu te ajudarei. Então eu faço a minha parte aqui. Eu uso minha máscara, eu uso álcool em gel, eu mantenho distanciamento, eu não abraço as pessoas, eu evito tocar as pessoas, eu limpo tudo que eu trago da rua, eu lavo sempre as minhas mãos. Então assim eu estou me cuidando. E Deus está me cuidando como? Me dando força, me dando coragem, me dando vitalidade, me dando energia, para que eu possa continuar sempre naquela luta, no dia a dia, na vida, um dia após o outro, lutando, sabe? Sem perder a coragem, sem perder o ânimo, sem desistir jamais. Então, esse Cristo maravilhoso, ele tem agido na minha vida, me dando esse ânimo, essa vitalidade. Vai lá, Jusileide, acorda, toma teu banho, escova teus dentes, vai trabalhar, enfrenta a vida. Essa força, ela vem de Deus. Minha, ela vem de Deus. Porque se não fosse Deus, a gente já logo na primeira oportunidade já desaba logo, ok? Então hoje, meus amores, nós iremos crescer com valores. E de que nós estamos falando? Opa! Calma aí, professora. Vamos já saber. Olha só. Como vimos, o que dá sentido às regras é o amor. Gente, se você ama, você naturalmente cumpre todas as regras. Não me entendi. Explicarei. Mamãe. Você ama mamãe. Então, tem lá nos mandamentos de Deus, honrar pai e mãe é respeitar, não desobedecer, não fazer com que ele fique triste com as nossas ações, com o nosso comportamento, não mentir para eles, não enganar, ajudá-los, não tornar a vida deles difícil. Então, isso são regras, não é? Que você precisa cumprir. Mas você não tem sempre uma pessoa dizendo assim para ti, olha, você não ama a tua mãe? Poxa vida, por quê? Porque você tá brigando com ela fala uma coisa, você responde, ela pede para você tomar banho, você vai 3 horas depois, ela pede para desligar um pouco o celular, que tá usando muitas redes sociais e você fica chateado. Isso quer dizer que você não ama a tua mãe. Aí você diz, eu amo. Aí a pessoa vai dizer assim, será que ama mesmo? Quem ama, cuida. Então, se eu amo, ninguém precisa ficar me dizendo que eu preciso respeitar minha mãe, que eu preciso falar baixo com ela, que eu preciso obedecer às ordens dela, que eu não posso desrespeitá-la, usar palavras não agressivas contra ela, deixar ela constrangida, envergonhada. Por quê? Porque eu a amo. E quem ama, gente, quem ama cuida, quem ama protege, quem ama quer transformar a vida da pessoa melhor. Então é por isso que Jesus nos ensinou que o que dá sentido às regras é o amor. A maioria das religiões tem regras que orientam como as pessoas devem se relacionar uma com as outras. Uma delas é a regra de ouro. Vamos conhecer que regra de ouro é essa, professora? Existe uma regra de ouro? Nossa, eu quero essa regra para vender, porque eu vou ganhar um dinheirinho. Não, regra de ouro é um termo que é usado, que é uma regra que ela é aceita por muitos grupos de pessoas, que ela é colocada em prática por um grupo bem grande de pessoas, entendeu? E a isso nós chamamos aí de regra de ouro.